Vamos embora, giro de notícias aqui no Raiz Tricolor, nessa terça-feira, dia 28 de novembro de 2023. Roda a vinheta e a gente já volta, porque hoje tem muita notícia, tá? Vamos embora. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Deixa um like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e vamos embora para mais um vídeo. E eu abro aqui falando já sobre o jogo contra o Santos, que tem a ver também com o jogo contra o Palmeiras, tá? O Fluminense divulgou nas suas redes sociais, principalmente no seu Instagram, uma foto e um vídeo com jogadores que vão para a partida, viajando para a partida contra o Santos, tá? Então a gente tem uma pequena noção, já que o Fluminense só divulga os seus relacionados na próxima, mais próximo, né? Faltando 8 horas para o horário do jogo, a gente tem uma noção de quem tá indo nesse jogo. Aqui eu consigo identificar o Pedro Rangel ali atrás, obviamente em primeiro plano, John Arias, Léo Fernandes e Giovani, ou seja, o John Arias já é o jogador que chama atenção, poderia ser poupado e não será, né? Aqui atrás me parece o John Kennedy, e esse daqui me parece o Johnny Gonzalez, porque tem uma manchinha amarela ali. Não dá pra gente saber se os titulares vão ou não vão. Já que neste caso, um vídeo também aparecendo, enfim, de jogadores indo para a partida, o André é um já dos que chama a atenção. E esse aqui da frente me parece ser o Nino, tá? Eu fiquei tentando saber se era o Nino ou o João Neto, mas pelo braço tatuado, acho que é o Nino. O Nino tem o braço tatuado. Tá resolvido agora, então. Então, Nino e André também estão viajando. O que isso dá a entender? De que o Fluminense levará o seu time principal para o jogo contra o Santos amanhã, na quarta-feira. Eu tô gravando esse vídeo aqui antes de sabermos o resultado de Corinthians e Vasco. Esse jogo contra o Santos pode ser importante para o Santos e para o Vasco, para atrapalhar a vida deles. Mas me parece que o cenário interno no Fluminense o jogo contra o Santos é a Vera, todo mundo vai pro jogo. O jogo contra o Palmeiras, lá no gramado sintético, é uma outra situação. Por sinal, tá, sobre esse jogo contra o Palmeiras, daqui a pouquinho eu vou falar sobre o gramado sintético, tá sendo muito engraçado ver alguns flamenguistas, como esse daqui, Euclides, que pela quantidade de seguidores, tem 130 mil seguidores, ele até deve ser famoso ali no meio flamenguista. Mas ele fez um tweet aqui sobre o Flamengo que achei até engraçado. Campeonato Brasileiro de 2012. Fluminense e Atlético Mineiro disputavam o título. O Flamengo venceu o Atlético no Engenhão. Com isso, o Fluminense surgiu com 4 pontos de vantagem. Mas eu vou ajudar aqui o meu amigo Euclides, porque ele esqueceu de avisar algumas coisas. E aí, vou dar uma moral pra ele avisando, né? Ele esqueceu de avisar, por exemplo, que esse jogo era um jogo atrasado, lá da 11ª, 12ª rodada do Brasileirão. E ele foi disputado, quando ele foi disputado, a gente ainda estava faltando mais de 10 jogos, faltavam quase 12. Ele foi disputado depois da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, porque ele foi disputado em setembro. Naquele momento, faltavam mais de 12 jogos. Uma situação um pouquinho diferente. Também é bom avisar ele que o Flamengo, se perdesse esse jogo para o Atlético Mineiro, ficaria ali, na beirola da zona de rebaixamento. 4 pontos. Né? Às vezes a pessoa até esquece, né, desse tipo de situação. Mas eu devo agradecer ao Euclides e ao Flamengo, porque de fato eles ajudaram a gente naquela caminhada pelo título brasileiro de 2012, já que na semana seguinte, na rodada 27, o Fluminense abriu 6 pontos para o Atlético Mineiro, porque venceu o Flamengo por 1-0 com, gol de voleio de Fred. E isso a gente não tem como contestar o Euclides. Agora, o que a gente também não tem como defender, né, o nosso amigo flamenguista que foi citado aqui, é que, Euclides, qual é, cara? Aí fica difícil. Tem nem 20 dias direito que você tweetou isso aqui, Os torcedores do Botafogo reclamando porque o Fluminense deixou o Cano fora contra o Flamengo. É muito engraçado, dizendo que estão abrindo as pernas para o Flamengo. O problema é deles. Os caras acabaram de ganhar a Libertadores e fazem o que bem quiser nesse resto de brasileiro. Eles não têm culpa da incompetência do Botafogo.
Enfim, né? Mas sobre essa questão toda, e, enfim, o quanto estão chorando aí os flamenguistas, eu vou lançar, cara, um vídeo daqui a pouco, na verdade, ainda nessa terça-feira, a partir por volta ali das 8 horas da noite, um super Sessão Memória, tá? Tá de volta ao Sessão Memória, relembrando o final, o Campeonato Brasileiro de 1996, tá? Tá bem legal, todo o caso Ives Mendes, o rebaixamento, o tapetão, a cobertura, cara, é provavelmente o melhor vídeo que eu já fiz pro canal, tá? E que, inclusive, eu fui motivado porque o Flamengo entregou pro Fluminense ser rebaixado. O Flamengo entrega o jogo pro Bahia, descaradamente, pro Fluminense ser rebaixado. E isso é normal, Mas acho que os flamenguistas estão com um problema de memória, né? Vamos seguir o vídeo. A gente agora segue falando sobre grama sintética, né? Eu falei sobre o jogo de domingo, né? Fluminense e Flamengo estão se juntando, segundo o Renan Moura, da Rádio Globo CBN, estão encabeçando um dossiê para que se proíba gramados sintéticos no futebol brasileiro. Segundo o Renan Moura com o Gabriel Reis, né? Que é o paparazzo rubro-negro, né? Há uma força-tarefa dos clubes, do Flamengo e do Fluminense, para dar início a essa tal proibição, prevista para a temporada de 2025 ou 2026, já que também não tem tempo suficiente para ser para o próximo ano. Vale lembrar que hoje, quais estádios têm gramado sintético no Brasileirão Série A? O do Palmeiras, o Allianz Parque, o Engenhão, do Botafogo, e a Arena da Baixada do Atlético Paranaense. São esses três. Normalmente esse dossiê vem ali com questões de lesões, etc. E isso também envolve o fato do Fluminense. Eu falei isso num vídeo aqui, né? No vídeo de ontem, né? O Fluminense, quando viu a oportunidade de poupar contra o Palmeiras, facilitar a vida do Palmeiras contra o Flamengo e ainda bater no gramado sintético, uniu o útil ao agradável, porque é uma visão hoje mesmo do Fluminense e também do Flamengo. Continuando as informações aqui do vídeo, a gente fala agora sobre Germancano, que, segundo o Vitor Lessa, não quer ser poupado nas últimas rodadas. Deve estar indo também lá para Santos, e aí não deve jogar contra o Palmeiras, porque ele não quer ser poupado, mas ele quer jogar o Mundial também, né? Então, né, numa dessa, não tem por que exagerar. Seguindo aqui nas notícias, mas passando agora para negociações, John Arias, segundo o portal Goal, ainda interessa ao Zenit. O Zenit mantém conversas com o Fluminense e com o Palmeiras por causa de John Arias, do Fluminense, e Arthur, do Palmeiras. Os dois clubes, ou seja, o Fluminense, se mostrou disposto a conversar com o Zenit sobre uma possível venda, mas fazem exigências elevadas pelos jogadores. O time russo, né, o Zenit, ele imagina que é possível que com 13 milhões de euros, algo em torno de 70 milhões de reais, entre 13 e 15 milhões de euros, entre 70 e 80 milhões de reais, dá para poder comprar um desses atletas. E a ideia é apresentar uma oferta formal logo no final da temporada, em dezembro. Enfim, no final das contas, o Fluminense, segundo a matéria do Gol, né, fecha falando que o Fluminense sabe da importância do John Arias, sabe que ele está valorizado, e, com isso, a diretoria do Fluminense pretende pedir um valor bem alto pelo jogador. O Mário Bittencourt, segundo a matéria, quer a permanência do John Arias para o ano que vem. Vamos ver o quanto o Fluminense consegue fazer jogo duro, sabendo que o jogador tem interesse em jogar na Europa. Não sei se a Rússia é a Europa que ele quer também, né? Enfim, vamos ver. Para fechar essa parte aqui de negociações, Thiago Silva também, uma notícia do Nizar Kinsella, que é um jornalista marroquino inglês, né? Enfim, que diz que o Chelsea vai tomar uma decisão sobre o Thiago Silva agora no início do próximo ano. E que, no caso, o Fluminense tem o interesse, né, do acerto com o Thiago Silva para a temporada do ano que vem, mas que caso tenha um acerto com o Fluminense, a decisão é que o Thiago Silva venha sozinho e a esposa e os dois filhos, né, o Isago e o Iago, fiquem lá na Inglaterra. O contrato do Thiago Silva só vai até junho do ano que vem e ele ainda não deu uma indicação se prefere se aposentar de fato. Ao que parece, está aberto a conversar para renovar com o Chelsea e se bobear,
talvez até mesmo negociar com o Fluminense. Só um detalhe, tá? Assim como o Marcelo, os 2 filhos do Thiago Silva também jogam no atual clube dele. Então por isso que provavelmente a mãe ficaria lá e tal, com 2 filhos. Tipo o que a esposa do Marcelo acaba fazendo, né? Ela fica aqui no Rio de Janeiro, mas acaba fazendo uma ponte aérea aí Rio-Madrid constantemente. Enfim, vamos ver como é que vai ser essa situação, se vai iniciar uma nova novela, Thiago Silva. Para fechar esse vídeo aqui, vou relembrar mais uma vez que tem um vídeo muito legal saindo agora às 8 da noite. Por favor, vá lá, me dá essa moral. Mesmo que você nem ligue pro tema, acha o vídeo longo, não sei o quê. Abre lá e dá um like, você dá uma moral pro trabalho do Raiz Tricolor. Mais de 23 mil, tá? O Fluminense confirmou que já tem mais de 23 mil ingressos vendidos para a partida contra o Grêmio, que é a última partida da temporada do Fluminense no Maracanã. No caso, também é a última partida antes do Mundial. Vai ser um jogo que vai lotar, pelo menos fica uma imagem bonita ali. O jogo é na quarta-feira que vem. Beleza? Muitos assuntos, amanhã a gente tá de volta falando. Na verdade, eu tô de volta agora, daqui a pouquinho, já às 8 da noite, tá? Mas amanhã a gente tá falando aí sobre Fluminense e Santos. Tamo junto, até a próxima. Valeu!